Eu não estou aqui para falar de crente e nem de católico, mas eu estou aqui para falar de religião. Religião é uma peste. Você conhece aquela peste que assola ao meio-dia? Você conhece? Que vem para destruir, para dividir, para acabar. Nós seríamos outras pessoas, né, na terra se não existisse religião. Olha aqui, ó. Existe o crente e existe o crente religioso. Existe o católico e existe o católico religioso. Aquele que está dentro da religião é uma praga, é uma peste. É aquilo que Jesus falou na terra dele, quando ele começou a evangelizar. Ai de vós, escribas e fariseus, paredes embranqueadas, sepulcrais, que devora a causa das viúvas. Né? E ele disse, vocês diz que são filhos de Deus, mas na verdade vocês são filhos do diabo. Jesus, quando ele veio, ele tinha pavor de religioso. E eu acredito que seja do mesmo jeito. Gente, o crente religioso, ele carrega um orgulho. Salvo só é a igreja dele, certo? E ele não ajuda ninguém. É aquele tipo de gente que ele só ajuda Deus. Só trabalha para Deus, só se esforça para Deus. Ele acha que Deus não é amor e que Jesus falou, aquele que faz por um pequenininho, faz por mim. Seria melhor, se é de você viver uma religião, você viver uma comunhão. Feliz daquela pessoa que vive uma comunhão. São 4 tipos, o crente religioso e o crente salvo. O católico religioso e o católico natural. O católico religioso é uma praga. Aqui no meu bairro é um monte de católico religioso. Ele é aquela praga. Ele odeia o crente. O católico religioso, ele odeia o crente. E o crente religioso, ele odeia o católico. E o crente salvo, ele ama o católico e se compadece. É assim. A religião é uma praga. Uma praga. Essa guerra de igreja contra outra é religião. O crente que não está vivendo religião, ele sente no coração dele o amor e a misericórdia. E ele se preocupa com a salvação do outro. Quer dizer, quando uma pessoa chega, 2 religiosos se encontra 2 religiosos. Um crente religioso e um católico religioso. Eles ficam odiando assim o outro. A gente vê, é um debate, é uma confusão. Mas quando se encontra um crente salvo com um católico natural, não tem problema nenhum. Não. Porque ele já sabe que ele está errado, né? Que não está no caminho de Deus. E o que o crente pode falar, o que ele quiser falar. Né? Mas quando você chega perto do católico religioso, ele te odeia, ele diz que está salvo, ele diz que está completo. Quando você também chega perto do crente religioso, nada para ele satisfaz. Ele fala de tudo e de todos, ele não mostra obra nenhuma, nem amor nenhum. Então, aí quando debate, quando se encontra um católico religioso com um crente religioso, quem ganha é o católico. Sabe por quê? Porque o católico natural, ele entende muito bem a situação dele, o estado dele de pecado. Quando sobe o crente religioso e o católico natural. O católico natural diz, ó Deus, eu sei que eu sou um pecador mesmo, tem misericórdia de mim. Mas o crente religioso, ele diz, eu dou o meu dízimo, e jejuou, apresentou tudo o que fez. Jesus disse que ele foi amaldiçoado e o outro foi abençoado. Então, é uma praga, meu irmão. Não queira ser um religioso. Religião não veio de Deus. Esse monte de placa que está aí, não é tudo religião, não. Sabe por quê? Porque tem pastor que pega o seu rebanho e vai para a igreja do outro. E cultua, faz festa junto, faz de conta que é uma igreja só. Mas tem uns, principalmente as igrejas grandes, que ela se divide, salva aqui. Eu já vi 2 irmãos, um da Batista e um da Assembleia, dizendo, a Batista por aqui e a Assembleia por aqui. Eles vão entrar no céu assim? Vão não. A religião é a destruição. Olha, um azar. Se você é religioso, a Bíblia diz que você está perdido. Sabe por quê? Porque não tem lugar para religioso no céu, não. E fica sabendo, já estou explicando o rumo do religioso. Religioso, só ele está certo. Você conhece aquele negócio? Igreja certa é a igreja católica. Você conhece aquele negócio? Igreja certa é a Assembleia. Conhece? A igreja certa é Deus e amor. Igreja certa é do véu. Isso aí é religião. Isso é religião. Já habitou o quê? O orgulho. A certa é a dele. Todos são pecadores, estão lutando para chegar no céu. Aí bate a mão no peito assim o crente religioso. Eu sou salvo e remido pelo sangue de Cristo. Por você ser salvo, obrigado, você está tocando trombeta? Por você uma mulher sincera, obrigado, você está tocando trombeta, dizendo que é sincera? Por você ser um rico, obrigado, dizer eu sou rico? Isso não existe. Você tem que guardar e carregar no seu coração aquilo que Deus te deu e não se orgulhar, porque a maneira de bater no peito, eu sou salvo, já significa orgulho, império romano.
Ó, meu irmão, a palavra de Deus, ela ensina para todos nós como viver na presença de Deus. O crente que não é crente religioso, ele vai em qualquer igreja, ele ora com qualquer igreja, ele se junta com qualquer igreja, ele faz festa com qualquer igreja, ele odeia esse monte de placa abrindo todo dia, ele queria que tivesse uma igreja só, ele tem uma visão diferente. O problema dele é o trabalho do bom samaritano, é cuidar. Entendeu? Então, para começar, vocês têm que entender que na terra não existe duas igrejas, só existe uma. Pronto, e é dessa uma que Deus vai tirar o seu povo. Existe somente isso. E não existe outra coisa. Porque Deus colocou na terra um povo só. E disse, vinde a mim, os cansados e os oprimidos. Então, os cansados e os oprimidos vão até Jesus e derrubam o seu fardo. Mas tem uns que vai e continua com fardo. São os religiosos. Que Deus venha converter todos os religiosos, que é difícil. Porque na época de Jesus, nenhum religioso se converteu, nenhum. Todos os religiosos foram para o inferno. E ainda continua assim. Só quem se converte é o que está nas drogas, só o que se converte é aquele que não tem crédito religioso nenhum. É o que se converte. E o crente, o que é convertido, é aquele que enxerga ele o menor da casa do Pai. Não quer ser mais do que ninguém, sabe que Deus é quem vai decidir naquele dia. Os escribas, os fariseus, os paredes branqueados, os sepulcrados estão odiando, os religiosos estão odiando meu canal. Porque eu só bato na ferida e eu quero ver ela sangrar. Eu quero espremer esse tumor miserável. Que tumor infeliz, que um não pode ir na igreja do outro. Esse tumor miserável que um pastor passa por uma calçada, o outro por outro. Entendeu? Esse tumor infeliz. O pastor é um cão dentro da cidade para o padre, e o padre é um cão para o pastor, e assim vai. Eu quero acabar com essa desgraça. E se eu não acabar, mas eu vou protestar até na hora da minha morte. Crente, ele sente dor, ele sente amor. Se você é um crente, por que você deseja tanto e determina tanto juízo para os outros? E acha que você é o certo? Então o meu canal tem explodido a cara do Satanás e vai explodir mais. Porque aqui no meu canal é assim. O meu nicho é só isso. É tocar. Eu fui levantado para isso, e a coisa que mais eu desejava da minha vida era ter um público. A coisa que mais eu desejava da minha vida é ter uma plateia de frente em mim, onde eu falar de tudo essa imundice. Eu só quero falar das imundícies da igreja, as bênçãos não. As bênçãos eu vou conservar, eu vou orar, vou organizar e vou querer que venha mais bênçãos. Agora as imundícias eu vou explodir a cara dos fariseus, eu vou detonar os fariseus, sepulcaiado, eu vou detonar os paredes embranqueados, eu vou atacar. Porque Jesus disse que é para atacar mesmo. Jesus disse que o diabo é para ser expulso. A irmã entra na porta da igreja com o semblante de uma rica. Olha as irmãs que estão lá sentadas no banco, rapaz. Pastor, senta no altar, só dá a paz do Senhor. Se alguém for até o altar, senão ele desvia por lá. Pastor, padre, a situação está dura, mas se inscreva no canal Evangelho Puro.